Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deveras alegres estamos nessa ocasião, neste culto, nesta noite, retornando assim para nossa casa, aqui em João Pessoa, casa do nosso Pai, a igreja, coluna e firmeza da verdade. Meus irmãos, rapidamente, abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que nos diz assim, texto bem conhecido de nós. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, da minha família. São tantas bênçãos, meus irmãos, que nós não podemos contar. Quero agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança, pelas orações, ao nosso secretário de missões, pastor Eduardo, e essa igreja abençoada, missionária, que tem cumprido o ID do Senhor Jesus. A ordem expressa, às vésperas, perto de ser assunto aos céus, ele, cheio da autoridade, ressurreto, abriu a boca e disse: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. E essa igreja tem sido fiel. O ministério dessa igreja tem sido fiel a essa ordenança do Senhor. Estávamos em Guiné-Bissau, de África, já são quase 14 anos. E esse texto que nós acabamos de ler, Samuel, com gratidão, depois de uma batalha vencida, ele erige um memorial, uma pedra, e coloca o nome dela Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem não sabe, estando em Guiné-Bissau pregando o Evangelho, na África, eu creio que esse é um pensamento recorrente de lá. Em cada lugar, em cada aldeia, eles acreditam, os animistas, e também os muçulmanos, alguns que são sincréticos, eles misturam as crenças, tanto do animismo, que acredita na natureza, nos espíritos ancestrais, como os muçulmanos também. E eles acreditam que cada região, cada aldeia tem um espírito ancestral, uma entidade que os protege, que os guarda. E nós vimos isso no Antigo Testamento. Isso é um pensamento não de hoje, meus irmãos. É um pensamento antigo. Nós vemos também no Antigo Testamento que os homens pensavam em deuses os seus poderes eram territoriais. Nessa ocasião aqui, os filisteus foram contra a nação de Israel, porque eles haviam tomado as cidades de Israel devido à desobediência dos filhos de Israel. E eles tinham entronizado os deuses pagãos naquela terra. E eles diziam consigo mesmo: o Deus de Israel não pode nos vencer aqui, porque quem manda aqui agora é o nosso Deus, essa terra é nossa. Cheguei pregando o evangelho lá, e eles diziam para mim: aqui quem manda eles chamam lá, de acordo com a linguagem deles, demônio de Irãs. Aqui é o Irã, fulano de tal. Aqui é o outro Irã, fulano de tal que manda. Assim também eram os filisteus. Eles pensavam: aqui quem manda é Dagon, aqui quem manda é Azera, aqui quem manda é Astarote.
E Israel, pois está contextualizado ali naquele momento, naquele ambiente, naquele pensamento filosófico de fé, eles ficaram com medo. Mas o homem de Deus Samuel estava lá e disse: se arrependam, creiam no Senhor, pois Ele vos dará vitória. Os filhos de Israel lançaram os deuses pagãos e foram para a batalha, venceram os filisteus, e os filhos de Israel ficaram surpreendidos. Como é que pode? Nós vencemos os filisteus na terra do Deus deles. E Samuel disse: vocês não sabem de nada. Deus não é Deus apenas de Jerusalém, de Samaria. Deus é Deus que nos ajuda até aqui na terra dos nossos inimigos. A terra é dele, o mundo pertence a ele. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? A esse Deus que está aqui, está na África, está no mundo, operando nesse momento. Quantos acreditam que Ele está aqui nessa noite? Quantos sentem a presença dEle? Quem manda na tua casa é Ele. Quem manda no teu trabalho é Ele. Quem está lá na tua faculdade é Ele. Essa terra é dele e do seu povo, a igreja do Senhor. Tinha um altar lá erigido. Quando se converteu, dizia: tira. Mas é dele. Eu digo: não, até aqui o Senhor nos ajudou. Oh, aleluia! Glória! O meu coração está fervendo aqui nessa noite. Eu estou dizendo igual o salmista no Salmo 45. O meu coração ferve com boas palavras. A minha língua é como a pena de um hábil escriba. Irmãos amados, permita-me falar-vos nesta noite. Vida fervorosa, vida espiritual fervorosa, cheia de fogo. Não é coisa de crente fundamentalista, não é coisa de crente, meu irmão, maluco. É mandamento divino. A Bíblia diz, meus irmãos, em Romanos 12:11, a Bíblia diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como diz o nosso pastor, quem tem glória dá glória, quem trouxe aleluia dá aleluia. Adore ao teu Deus. Aleluia. Nesse último culto de doutrina do ano, o Senhor está te dando renovo, o Senhor está te tocando, o Senhor te surpreenderá, e tu verás que Ele é o Deus que ajuda. Eu estou em pé aqui porque Ele me ajudou até aqui. Tu estás sentado aí porque Ele te ajudou até aqui. A missão vai continuar porque Ele é o mesmo e Ele não muda. Assim diz o Senhor. Capítulo 20 de 1 Reis. Permita-me, irmãos. Eu sou missionário, poderia estar falando várias histórias aqui para os irmãos. Permita-me. Capítulo 20 de 1 Reis. Os assírios se levantaram contra Israel.
Se levantaram contra Israel. Ben-Hadad junto com 32 reis se levantaram contra o povo de Deus. Irmãos, tem vezes que a gente fica pensando assim: meu Deus do céu, eu atraio tanta hostilidade gratuitamente. Meu irmão, se perseguiram o mestre, quem sou eu, quem é você? Se está doente, se está incomodando, é porque o brilho do Senhor está sobre a tua vida. Se está sofrendo por Jesus, dê glória a Deus. 4:14 de 1 Pedro, Pedro disse assim: se pois pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós habita o poderoso Espírito de Deus. Se levantaram e foram, apanharam. Mas só que eles voltaram com a mesma conversa. E eu ensinei muito isso lá em Guiné-Bissau. Com a conversa territorial. Não, eles nos venceram, porque o Deus deles só atua lá no monte, lá em cima. Só atua lá. Uma vez me convidaram para fazer um culto, meus irmãos, em um quintal, numa casa lá. Eu estava evangelizando, todo sábado eu saía para evangelizar. Eu sou um improvável, viu, irmãos? Eu sou um improvável. Para quem não me conhece, eu sou lá de Guarabira, do interior do estado. Eu nasci com meus 2 pés tortos, chamado pé torto congênito. Em 2012, quando eu estava trabalhando, porque Jesus não chama, meu irmão, preguiçoso para a sua obra, chama aqueles que estão com as mãos ocupadas na rede. Ele olha e diz: venha após mim e vos tornarei pescadores de homens. 2012 sofri um acidente, trabalhando, quebrei a bacia na região pelvis, o osso extraviou, quase perfurava a minha bexiga. Vim para o trauma aqui, igual peixe fora d'água, abrindo a boca e fechando. Estava em cima de uma cama 2 meses. Depois 6 meses andando de moletas. No campo ainda, em 2008, já fazia 1 ano que eu estava em Guiné-Bissau. A aldeia onde eu morava ficava a 150 quilômetros da capital. Precisava mandar relatório, foto, para sair no periódico da igreja. Peguei um carro lá, com uns 7 praças, lá não tinha ônibus. Esses carros que tem 7 lugares, lá são chamados 7 praças. Em cima do carro tinha bode, porco, galinha amarrado. E eram todos muçulmanos e eles sabiam que eu era cristão. Pastor, evangélico, estava lá para pregar o evangelho para eles. E eu estava do lado do motorista. Ele, quando viu colocando um cinto de segurança, ele disse: você não confia no seu Deus? Eu falei para ele: por que você está me dizendo isso? Ele disse: porque você colocou o seu cinto de segurança. Eu disse: meu Deus é inteligente. Ele deu inteligência ao homem para confeccionar isso aqui, ó. Então eu vou colocar o cinto de segurança. Irmãos, eu porfiei com ele para que ele também colocasse o cinto de segurança. E ele colocou, ele disse: olha, Branco, porque lá ele chama de Branco. Olha, Branco, eu vou colocar por consideração a você. Agora, meu Deus, Alá me protege. Eu digo: sim, senhor, coloque aí. Irmãos, na metade do caminho, veio um carro na contramão numa curva. Ele gritou assim em árabe, que é a liturgia dos muçulmanos, como todos sabem, são em árabe. Eles acreditam que lá no céu vai falar árabe. Bem peculiar, né? Fundador é um árabe, fundador da religião, Muhammad ou Maomé. Então, meus irmãos, ele tirou o lado dele, o carro veio de novo. Eu disse: Jesus, outro acidente de carro. O carro bateu, capotou. Infelizmente, meus irmãos, morreram 2 pessoas que estavam comigo naquele carro. 2 pessoas, um homem lá morreu na hora. Eu vi que o negócio estava muito feio. O carro ficou acabado. No meu lado onde eu estava, o carro bateu na porta onde eu estava, meus irmãos. Mas eu estou aqui de pé, inteiro, dando glória a Jesus. Aleluia!
Se o inimigo diz que vai morrer, o Senhor está dizendo para você nessa noite: agora é que você vai ter vida, vida, vida. Eita Jesus, vida! Não tem quem toque no fio do teu cabelo, porque Jeová, Ele peleja por você. Fiz o culto lá, meus irmãos, no lugar que eles falaram que lá tinha um demônio, um Irã. Fiz o culto lá. Uma família inteira se entregou-se para Jesus. Ficaram espantados. Como é que pode você chegar até aí? Eu disse: eu chego, vou e volto, porque o meu Jesus está comigo. A sua vara e seu cajado me consola. Mas para finalizar, meu irmão, contarei uma história aqui de um irmão que é missionário assim, ele vai para pregar o evangelho. Eu tenho convicção que Jesus ainda não veio buscar a sua igreja por causa do evangelismo, da evangelização mundial. Ele só está nos permitindo passarmos esse tempo aqui para ganharmos almas para o reino de Deus. Essa é a prioridade da igreja. Estava numa aldeia, pastoreei uma igreja numa aldeia chamada Kidete, ficava a 50 quilômetros da capital, onde eu estava morando. Tempo de bênção, muita aprovação, mas também muita vitória. Passado um ano, já não queria sair mais. Coloquei piso, porque era no chão batido. Quando eles começavam a tocar o tambor, meus irmãos, os irmãozinhos começavam a dançar, a pular. E não estou falando isso como emocionalismo, como um clichê missionário antigo, não, meu irmão. Eu estou falando a realidade. Muitos deles estavam com a barriga vazia às 7 horas da noite. E eles começavam a cantar, a poeira subia e a glória de Deus descia. Mas a poeira estava me incomodando. Fiz o chão, comprei uma caixinha de som, já estava fazendo barulho na aldeia. O líder da missão chegou e disse: missionário, uma igreja mais antiga, maior, está sem pastor, está ali aguardando, vá lá. Vá cooperar. É 18 quilômetros apenas. Os irmãos terem uma ideia, o litro da gasolina lá, meus irmãos, eu cheguei a pagar R$23. O litro da gasolina estabilizou em 17 na nossa moeda. Irmãos, Jesus é bom. Ô glória! Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Fui para Colonato e cheguei lá, os irmãos gostavam de Bíblia, pronto, era uma festa. Todo era uma festa. Mas só que só tinha um diácono lá. Um diácono, um obreirozinho, estava mais judiado do que passarinho na mão do menino. Chegou perto de mim depois de um mês, eu estando lá, ele disse assim: ó missionário, pastor, eu preciso lhe contar uma coisa. Eu disse: pois não, meu irmão. Eu disse: não é fuxico, porque é aquém de direito. Eu disse: pode falar, meu irmão. Ele disse: olha, pode olhar aqui, não tem nada, não tem luz, não tem água encanada, não tem nada. Mas tem uma discoteca. Uma discoteca. E está acabando com nossos jovens. Eu disse: é mesmo? Ele disse: é. Os coitadinhos ficam aqui no sábado à noite, não tem culto, e a discoteca lá, ele liga o gerador, começa a cantar, eles vão tudo para lá. Alguns vão, outros dizem: vai não. Ele diz: mas eu vou lá só para ver um pouquinho a luz, ouvir um pouquinho a música. Eu disse: vamos orar para Jesus salvar o dono dessa discoteca. Quantos acreditam aqui? Quantos acreditam nesse Deus que não opera apenas no monte, mas no vale também?
Mas sim, meus irmãos, existem momentos, eu cresci no Evangelho, viu, irmãos? Existem momentos que nós oramos ensinando, tentando ensinar a Deus a agir, dizendo: Jesus, faz assim, assim, assado. Talvez a sua oração não tenha sido respondida como você quer, mas Deus está ouvindo, e está trabalhando em teu favor. E eu orando: Senhor, salva o dono dessa discoteca, que ele venha contar um testemunho abençoado aqui nessa igreja, que ele pare com isso aí, com essa Babilônia. E um dia eu estava pregando o Evangelho, gritando, viu, irmão? Falando alto mesmo. Salmo 149, versículo 6 diz assim: que esteja na garganta deles os altos louvores de Deus, e na mão deles a espada de 2 fios. Tem alto louvor aqui para Deus nessa noite? Aleluia! Eu disse: Jesus, eu pregando lá, calor, irmãos, calor daquele, pregava que suava até a meia, e estava pregando. Quando eu fiz o convite, a igreja cheia. Quando eu fiz o convite, veio um jovem alto assim, magro. Ele veio, se aproximou assim de mim. Eu olhei para ele assim, disse: o senhor quer receber a Jesus como seu Salvador? Ele disse: eu quero. Eu quero. Eu disse: pois se ajoelhe que eu vou orar pelo senhor. Ele se ajoelhou. Eu fiz uma oração incrível: Deus, minha papeco está na céu, no nome de Jesus. Senhor, abençoa é homem que tiga ali, Senhor. Tiga para receber o sumo salvador de sua vida. Senhor, no nome de Jesus, abençoar, librantar, caplitil, Senhor, de todo mal. Caplitil, Senhor, ajudar ele, salvar ele, liberta ele. E quando aquele rapaz se levantou, apertou a minha mão, eu dei a bênção apostólica, foi cada um para sua casa. E missionário assim, quando ganha uma alma lá, parece que ganhou 30 aqui. E eu feliz: oh glória, Jesus está operando nesse vale aqui embaixo. Eu digo: oh glória. Quando eu estava fechando a igreja, o diácono chegou para mim assim, disse: pastor, eu disse: eu já sei, Jesus salvou o dono da discoteca. Ele disse: não, pastor, quase isso. Eu digo: o que foi então? Ele disse: pastor, Jesus salvou o filho do dono da discoteca. Era ele que chamava os jovens. Ele opera ainda. Quem pode dar glória? Quem pode adorar? Quem pode glorificar? Ele está atuando no monte e também está atuando no vale. Que Deus nos abençoe.